Oi, meu nome é Renata e no vídeo de hoje eu quero compartilhar como que o minimalismo se encaixa na minha vida. Eu comecei a aprender sobre o minimalismo no ano de 2020, na época da pandemia. Eu encontrei um livro numa loja de usados e o livro falava sobre minimalismo e essencialismo. Era um livro que falava da ideia de minimalismo bem radical, sobre realmente consumo, né? E me trazia muito a ideia de limitação. Eu li o livro, eu não li o livro todo, porque quando chegou na metade do livro eu achei muito extremo e eu não gosto de nada que seja extremo. Eu gosto sempre de viver no equilíbrio, mas eu tirei boas lições daquele livro. Eu nunca tive antes nenhum contato sobre o que era o minimalismo. Eu vou tentar encontrar o link desse livro no Amazon e colocar aqui na introdução desse vídeo para que quem tem interesse de repente em ler. Era um livro em inglês. Na época eu não tenho mais porque acabei mudando de casa e eu não sei onde esse livro foi parar, mas foi um dos primeiros livros que eu tive acesso sobre o minimalismo. O livro despertou em mim o desejo de tentar encaixar o minimalismo na realidade da minha vida. E eu lembro que em 2020, eu cheguei aqui em 2017, e quem mora no Brasil, que vem morar nos Estados Unidos, acaba se vislumbrando um pouco com o poder de compra aqui dos Estados Unidos. Isso é muito comum para todas as pessoas que sempre sonharam em comprar coisas, né? E eu, claro que também fiquei vislumbrada, então a todo momento eu queria ir para as lojas, a todo momento eu encontrava coisas que no Brasil eram tão difíceis de consumir, e aqui é tão simples e tão mais barato. Então, sim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a consumir bastante, né? Querer comprar perfumes e querer comprar roupas e sapatos e tudo mais, até que a ideia do minimalismo chegou para a minha vida e eu abracei essa ideia. Quando se fala de minimalismo, algumas pessoas terão a ideia de que os minimalistas são aquelas pessoas que moram no meio do nada, numa casinha pequenininha, sem muita modernidade, que eles não consumem nada, né? Que é proibido o consumo da modernidade. Não é isso, pode até ser isso mesmo, né? Algumas pessoas decidem serem minimalistas nesse ponto e tá tudo bem sobre isso. Mas o que eu trago do minimalismo, o que eu gosto da ideia do minimalismo é ter essa ideia de consumo consciente e inteligente. E até eu entender isso, demorou um bocadinho para mim poder entender que eu precisava ter esse consumo consciente. E quando eu cheguei lá, que eu olhei para trás e eu olhei para minha vida, eu falei: ei, espera aí, eu acho que eu estou consumindo inconscientemente. E eu vou contar para vocês algo pessoal da minha vida que aconteceu quando eu tinha mais ou menos 13 a 14 anos. Eu morava com uma tia, era umas primas, na verdade era prima, tia, até hoje eu não sei se elas são primas, se elas são tias, a minha família é bem desorganizada, mas eu considerava ela como tia e as filhas da minha tia eram as primas, né? Então eram 3 primas ali morando na casa da tia, tinha 2 agregadas, que era eu e mais outra prima, e eu tava passando um tempo na casa dela, e aconteceu que a irmã da minha avó faleceu e juntaram um carro grande para colocar toda a família, para ir até outra cidade, para ir para o velório da minha avó. Todos lá se organizando e se arrumando para ir para o velório. Acaba que o velório é um evento, né? E todo mundo se arrumando, e era uma época próxima a dezembro, de Natal e tudo, e a minha tia já tinha comprado presente para todo mundo, mas ela não tinha comprado para mim, porque eu era uma agregada, e ela esperava que, tipo, a minha avó comprasse para mim, que era a minha avó responsável por mim, né, foi ela que me criou, enfim, e ela comprou para todo mundo, e eu vi, comprou sapato, né, era tênis, naquela época era muito comum as menininhas usarem shortinho jeans com tênis. E eu lembro que uma das primas que não foi pro velório, ela falou, eu pedi para ela: posso usar o seu tênis? E era um tênis novo. E ela falou: sim, você pode usar. E ela era maravilhosa comigo. E eu fui lá toda animada com o tênis dela novo, porque eu não tinha o novo, eu com meu shortinho jeans e o tênis lá. E quando eu chego no carro, a minha tia olha para mim e fala: pode tirar esse tênis. Ela falou na frente de todo mundo: pode tirar, porque ele não é seu, ele é da fulana. E eu lembro que naquele dia eu, assim, fiquei com muita vergonha, sabe? Eu fui chorando a viagem inteira, assim, escondidinha dentro do carro. E eu nunca esqueci disso, porque eu era uma criança, uma menina, né?
E uma menina que foi ali afetada, né, no seu ego e se sentiu envergonhada também. Eu coloquei ali o que eu tinha, uma sandalinha que eu tinha e as primas queriam todas ir de tênis. Eu não fui, mas porque era novo e a minha tia achou que eu não merecia estar usando aquele tênis porque não era meu. E eu sempre fui muito calada, eu nunca fui de responder, sabe, de brigar, nada. Então eu, tá bom, só tirei, mas fiquei ali engolindo choro, mas chorando ali escondidinha pra ninguém me ver. E o que acontece quando a minha vida começou a ser próspera na minha fase adulta, eu comecei a ver que eu tava consumindo bastante sapato. Né? E eu falei, nossa, acaba que eu tô consumindo sapato e eu sei que era por conta daquele episódio, daquela menina que foi ferida, né, no passado e que passou pelaquela vergonha. E eu comecei a comprar sapatos, né? Quando eu comecei até a minha vida, né, de adulta, quem não sabe, eu sou advogada no Brasil e quando eu comecei eu lembro até quando o meu primeiro salário, quando eu consegui fazer um contrato com uma empresa, como advogada, que eu vi aquele dinheiro, eu falei, nossa, a primeira ideia era comprar tênis, gente, né? Por causa daquela criança ferida mesmo. Então, para mim chegar hoje na ideia de entender que eu não preciso, né, de ter coleções de tênis e tá tudo bem, eu tive que ter uma conversa com aquela menina, com a Renata de 13 anos, que foi ferida e que foi humilhada, né? Na frente de todo mundo, porque ela não tinha um tênis, ela só queria usar aquele tênis para ela se sentir melhor. Eu tive que ter uma conversa com ela e dizer, ei, você tá vendo? Agora você pode, você tá vendo aquele tênis, aquele. Você pode comprar, mas você precisa? Você não precisa disso. Você pode comprar tantos que você quiser. E hoje eu posso dizer pra vocês, gente, eu não sou rica, não sou milionária, mas as possibilidades são melhores hoje, né? Não sou mais aquela menininha de 13 anos. Então a vida mudou. E para mim ter essa ideia e trazer para minha vida esse consumo consciente, eu tive que curar aquela menina que foi ferida. Eu sei que isso pode não fazer sentido para algumas pessoas, mas muitas vezes essa nossa ideia de consumo inconsciente é por conta da nossa criança ferida, né? Por conta do que a gente passou no passado, né? O que aconteceu no passado, pelas impossibilidades da vida. E aí a gente quer compensar de alguma maneira. E aí a gente começa a consumir e desvalorizar o nosso dinheiro também. Então é algo para se repensar hoje, né? De onde vem a necessidade do meu consumo? Por que que eu consumo tão inconscientemente o que precisa ser curado dentro de mim para que eu possa olhar para esse meu consumo e fazer com que ele seja mais significativo e que ele não preencha um vazio que muitas vezes não tem sentido preenchê-lo através do consumo. E o minimalismo não é sobre restrição, não é sobre proibição, sabe? Não é sobre você, eu não posso comprar isso, não posso comprar aquilo porque eu sou minimalista. Não, é você agir realmente de forma inteligente para que você consiga coisas maior. Então, essa é a ideia que eu trago hoje para a minha vida. Eu não preciso ficar gastando como uma louca para que eu prove para as pessoas que eu sou uma pessoa próspera, por exemplo, né? Muitas pessoas, elas gostam de ostentar carros de valores, elas gostam de ostentar joias ou qualquer outra coisa supérflua para tentar mostrar para a sociedade que ela é uma pessoa próspera. Mas, na verdade, muitas pessoas vivem em dívidas. Né? Muitas pessoas, elas consomem, elas gastam mais do que elas ganham. E eu acredito que prosperidade não é sobre ter coisas. A minha ideia minimalista é exatamente sobre ter o equilíbrio financeiro a ponto de eu conseguir realizar tudo que eu quero, mas em equilíbrio. Eu posso te dar muitos exemplos dentro da jornada da minha vida, onde eu fui minimalista e eu consegui algumas coisas, como a compra da minha casa, por exemplo. Se eu não fosse minimalista, se eu não tivesse uma ideia de um conceito, tá? Um conceito minimalista, se eu não tivesse colocado em prática, eu diria que eu não teria conseguido essa casa que eu moro, por exemplo. Que eu tive que abdicar de alguns luxos da minha vida e foram bastante tempo salvando dinheiro, né, economizando dinheiro para que fosse possível a ideia de ter algo maior. Então, eu deixei de comprar coisas pequenas para ter algo maior.
Quem sabe um dia eu conto mais detalhadamente como foi todo esse processo. Eu já tenho um vídeo que eu falo aqui como que eu manifestei a minha casa, mas dentro dessa manifestação, além do desejo, teve bastante ideias minimalistas, né? Ideias conscientes e ideias inteligentes de como eu gasto o meu dinheiro, onde eu invisto o meu dinheiro. E agora eu quero compartilhar também como que eu encaixo a ideia minimalista quando eu quero fazer uma viagem, por exemplo. Como eu faço essas viagens acontecerem na real, nas minhas possibilidades e sem fazer dívida. Porque tudo é possível. Todas as coisas são possíveis se você tiver inteligência financeira, se você tiver inteligência emocional. Quando eu fiz uma viagem agora no começo do ano para o Havaí, eu sempre quis ir para o Havaí, e mesmo para as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, não é uma viagem muito barata, é uma ilha, então as coisas para chegarem lá são mais difíceis, então realmente as coisas lá são mais caras, né? E eu me programei, eu me dei de presente, janeiro foi meu aniversário, e eu me dei de presente essa viagem para o Havaí. Foi uma experiência incrível, é um lugar lindo, eu tinha até colocado no meu quadro dos sonhos no ano de 2019, e coloquei lá como realizado. E lá, quando eu estava no Havaí, eu estava vivendo também a minha ideia minimalista. Uma das coisas que eu sempre trago para mim é que quando eu vou fazer uma viagem, eu não vou para fazer compras, né? Muitas pessoas vão viajar e elas começam a comprar presentinho, né? Presentinho para os amigos, presentinho para família. Eu não sou mão de vaca, gente, mas eu tenho inteligência financeira e eu tenho inteligência emocional. Então, se eu quis muito ir para aquele lugar, foi uma meta, foi difícil, eu vou para ter experiências daquele lugar. Eu não vou para fazer compras, então eu não comprei nada. E eu fui com uma colega e ela comprava o tempo todo e teve uma mala só de presentes, e eu fiquei olhando assim, eu não faço isso, eu não faço porque ali era o meu desejo, eu tava ali para desfrutar e eu não ia gastar o meu dinheiro com ninguém. Eu precisava ali também ter a minha ideia minimalista e desfrutar do momento e ter experiências. E eu tinha tudo planejado. E um dos meus planos era não gastar e não comprar lembrancinhas. Eu não compro lembrancinhas mesmo pra mim, porque não faz sentido. Você sabe aquelas pessoas que viajam e elas compram camisa com o nome da cidade, né, do estado, da praia, e compram lembrancinhas e coisinhas e saem distribuindo para a família e depois as pessoas jogam fora? Eu sei que isso acontece. Então, por valorizar o meu dinheiro, valorizar os meus sonhos, valorizar o meu trabalho, eu não faço isso, eu não compro lembrancinha pra ninguém. A única coisa que eu comprei pra mim foi um imã de geladeira que eu coloco dos lugares que eu vou. Então, um imã de geladeira que custou $3 e é isso. E eu fiquei satisfeita com aquilo e comi nos lugares que eu queria, visitei os lugares que eu queria, voltei pra casa e eu não tinha dívida nenhuma, né? Tudo foi dentro do planejado, tudo foi exatamente como eu planejei. Foi possível porque eu tive essa inteligência financeira, né? Então, você precisa ter muita firmeza na sua decisão de não gastar, porque vai aparecer coisinhas bonitinhas, coisinhas fofas, né, lembrancinhas, e isso não está mais na minha realidade. Então, as pessoas que me amam e que gostam de mim, elas sabem que eu vou viajar e eu vou ter experiências, eu não estou ali para comprar presente para ninguém, né? Eu não tô ali para encher a mala e presentear as pessoas, mesmo a mim mesmo. Eu tô ali para ter experiências, e isso, o minimalismo se encaixa muito bem na minha vida. Então, esse minimalismo eu adoro e tem funcionado muito bem. Eu quero aqui trazer essa ideia para você. Com que você está gastando o seu dinheiro, sabe? Repensa um pouco o que você está gastando continuamente que está te impedindo de realizar grandes sonhos. Nunca fui uma pessoa de gasto, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de economizar e realizar os meus sonhos. Se eu não tivesse sido essa ideia... Eu acho que eu tive essa ideia minimalista desde pequena e eu não sabia. Tanto que quando eu era criança mesmo, eu sempre tive porquinho com moedinhas dentro. Inclusive o meu irmão mais velho, ele furtava lá o meu dinheiro, mas eu sempre tive dinheiro. Eu sempre tive uma consciência, eu não sei de onde que isso saiu. Eu acho que é da minha essência mesmo. Eu venho de um lugar muito simples, gente, assim, eu sou de Fortaleza, no Ceará, venho de um lugar muito simples, de uma família muito simples, mas a minha visão sempre foi grande, né? E eu nunca tive essa ideia de ter coisas para mostrar para as pessoas o meu valor. O que acontece é que muitas pessoas acham que ter coisas, roupas caras e carros caros pode fazer elas serem mais valorizadas.
E hoje, o meu convite para você é rever isso, né? Rever esses comportamentos. Se você tem esse comportamento, de onde que vem essa necessidade de ter muita roupa, de ter muita bolsa? Por que que eu preciso ir para academia sempre com roupas diferentes, né? Por que que eu tenho que estar o tempo todo comprando? De onde vem essa necessidade desse gasto o tempo todo que acaba me impedindo de realizar grandes coisas e me enche de dívidas, né? Como eu falei, dívidas e prosperidade, elas não combinam, né? Pessoas que gastam mais do que ganham, elas não podem ser consideradas prósperas. Na minha opinião, não faz sentido nenhum para mim, né? E a gente precisa repensar esse consumo inconsciente e fazer com que a gente possa alcançar coisas melhores. O meu último vídeo, que eu falei do modo caverna, foi muito bom quando eu estava vivendo esse modo caverna, porque o minimalismo foi muito forte, porque eu estava vivendo muito internalizada e teve meses que eu falava, vou passar 2 meses sem gastar nada extra, nada que não seja importante para mim, sabe? Nada que me agregue valor. Então, esse vídeo que eu falo do modo caverna, ele é muito importante para mim, porque ali também o minimalismo entrou muito forte. Inclusive, se você não viu, eu vou colocar o vídeo aqui no card, no final, você pode clicar e ir direto para esse vídeo. E, por favor, me ajuda, porque como eu passei muito tempo sem postar aqui no YouTube, o YouTube não tá mais recomendando meus vídeos, então poucas pessoas estão vendo os meus vídeos, mas tudo bem, eu tô tendo paciência com esse processo, né? Eu realmente fiquei muito tempo sem postar, eu acredito que o YouTube meio que me banalizou, baniu, acho que é isso. E não, meus vídeos não estão sendo recomendados, mas se você quiser me ajudar, você dá um like, você compartilha esses vídeos, que isso vai ajudar muito para o YouTube entender que você está gostando do vídeo, tá bom? Eu quero agora te fazer uma pergunta. Quais são os teus sonhos? O que você está fazendo agora? Os gastos que você está tendo agora, está te aproximando mais dos teus sonhos ou está te deixando desconfortável a ponto de você não acreditar que os seus sonhos são possíveis? Pensa um pouco sobre isso e começa a repensar no que você anda consumindo, de onde que vem esse desejo desse consumo, né? De o tempo todo estar perfeitamente dentro da moda, de ter coleções de coisas e não tendo experiências na vida, né? Se enchendo de dívida e fazendo com que os seus sonhos fiquem cada vez mais para trás. O que traz para você conforto? O que traz segurança? O que traz para você essa felicidade constante e não temporária, sabe? Quando você compra ali um relógio caro, você paga de milhões de vezes e você deixa de comer bem, você deixa de se alimentar bem, você deixa de fazer suas viagens porque você está consumindo coisas. Inclusive, falar de relógio, eu tenho esse relógio aqui. Foi um relógio que eu ganhei no ano de 2019 e é o único relógio que eu tenho. Na verdade, eu tenho um Apple Watch também que eu comprei junto com o meu celular, que na época, se você pagasse tipo $1 a mais na sua conta, você ganharia o Apple Watch. Nem uso, então eu uso esse relógio aqui, na verdade. Não é um relógio muito caro, é um relógio da Michael Kors e eu ganhei esse relógio e enquanto ele estiver funcionando, eu adoro ele, ele tá tipo... você vai me ver com esse relógio em todas as fotos, em todos os vídeos, em todos os lugares. Eu não sinto necessidade de ter um relógio, outro relógio, assim. Esse é muito básico, então você vai me ver. Talvez eu sou conhecida com esse relógio aqui. E se você me pergunta, Renata, se você fosse milionária, você teria coleção de relógios? Olha, eu não sei se eu teria coleções de relógio, porque não é da minha essência, mas era muito provável. É muito provável que eu seria uma milionária, que eu faria o meu milhão duplicar. Os meus milhões duplicar, triplicar. Vamos pegar a ideia daquelas pessoas que vencem um reality show, né? Como o Big Brother. Eu nem assisto Big Brother, mas eu sei que muitas pessoas que já ganharam aquele milhão do Big Brother, elas voltaram a ficar pobre. Por quê? Porque elas não têm a inteligência emocional, não têm a inteligência financeira. E dinheiro na mão de pessoas que não têm inteligência emocional e não têm inteligência financeira, voa. Eu tenho absoluta certeza, quando eu for milionária, eu vou fazer o meu milhão
prosperar, os meus milhões prosperar mais ainda, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou e eu não tenho necessidade de provar através das coisas que eu sou próspera. Eu realmente não tenho. Todas as coisas que na minha vida eu estou buscando, elas são através de inteligência emocional e inteligência financeira. Então, não, eu não seria uma milionária com coleções de coisas, porque eu conheço a minha essência. Eu iria desfrutar muito da vida, certeza. Eu vou ainda, porque eu acredito que eu ainda serei milionária. E iria viajar muito, iria ter muitas experiências de viagens que é o que preenche, sabe? É o que me dá muita alegria. Então, eu iria sim. E outra coisa que eu trago como prioridade na minha vida é a minha alimentação. Né? A alimentação para mim é algo muito importante. O que eu coloco no meu corpo é algo extremamente importante. Então, eu prefiro não ter coleções de relógio, eu prefiro não ter coleções de bolsas. Inclusive, eu tenho poucas bolsas e estou super bem com essas bolsas. Não tenho coleções de roupas, não tenho nada disso, estou super bem, mas eu tenho uma casa que é própria, não tenho dívidas. E isso para mim é muito importante. Né? Isso faz com que eu olhe para mim com orgulho e com prosperidade. E eu sei que outras coisas virão. Enquanto eu tiver essa minha inteligência financeira, eu vou conseguir todas as coisas, por mais que elas tomem tempo. E eu tenho orgulho da pessoa que eu sou e saber que eu não estou fazendo dívidas e que ninguém vai bater na minha porta falando que eu estou devendo ou que eu vou estar cheia de joias, cheia de roupas, cheia de sapatos para provar para as pessoas que eu sou próspera e sou abundante. Quando eu vou deitar, a minha cabeça não tem paz, né? Porque nada, gente, nada. Essas coisas, elas são coisas vãs. Elas não preenchem, por mais que você pense que elas vão preencher, elas não preenchem esse vazio que está aqui dentro da gente, não vai preencher. E quando eu entendi que essas coisas não preenchem, eu parei de, no meu momento de tristeza, por exemplo, sair para as lojas, né? É muito comum quem mora aqui nos Estados Unidos, quando tá triste, a primeira coisa que faz é ir comprar. Por quê? Porque é muito acessível. Então, hoje em dia, quando eu tô triste, a primeira coisa que eu faço é sair para andar na rua. Eu vou correr, eu vou pra academia, eu vou tomar um banho de banheira, eu vou cozinhar, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou gastar. Porque quando você tá triste, não se pode sair para gastar. Pode ter certeza que você vai fazer burrada aí e não vai dar certo. Então, essa é a minha ideia minimalista, isso é o que eu vivo, é a minha realidade. Eu não estou aqui para tentar provar para vocês que ser minimalista é a melhor opção, mas é a opção. A ideia minimalista traz para mim muitas vantagens e eu estou colocando muito na minha vida, né, em prática, algumas ideias minimalistas e está me ajudando bastante. Eu estou bem feliz com os resultados e eu sei que muitos outros melhores resultados virão. É questão de paciência, constância, foco e determinação. E esse foi o vídeo de hoje. Coloca aqui nos comentários se fez sentido para você. Não esquece de dar um like para que o YouTube possa aí recomendar os meus vídeos novamente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!